Fala, meu amigo. Boa tarde. E aí, Arthur, beleza? Tá me escutando? Fala, Thiago, tudo bem? Tudo bom? Como que vai? O Tá me ouvindo direitinho? Tranquilo, pessoal tá entrando aí, a gente já inicia, já começa. sem Daqui a pressa, pouco a gente começa. sem Sobre pressa. esse tema aí que tá bem na moda, né? Suplemento, mais Pois é, especificamente a creatina. na verdade nunca saiu da moda, né? A gente pode dizer. Acho que é o suplemento, eu costumo dizer que é o suplemento mais estudado no mundo e talvez um dos mais utilizados no mundo também. Verdade. Junto com a cafeína, talvez, né? Pare a pare Exato. ali. A diferença é que a cafeína, o foco dela é mais no esporte mesmo. A creatina já sai um pouquinho do esporte também. Então, acho que a gente É, pode começar, né? A gente vai começando devagarzinho, não é isso? Vou fazer aqui uma vamos, introdução. vamos lá, Vamos lá. Então, vamos gente, lá. boa tarde. Meu nome é Thiago Leite, tá? Sou nutricionista, profissional de educação física, tenho doutorado em bioquímica e sou docente da FRJ. O objetivo dessa live aqui, na verdade, é trazer um tema pertinente, de qualidade, porém de uma forma fácil e descontraída, bem palatável para todo mundo entender, bem palatável. Temas que sempre envolvam nutrição, fisiologia e performance. Para hoje, eu estou trazendo o tema central, creatina. E eu tenho um prazer imenso, né, de estar dividindo aqui com vocês essa live com um grande amigo meu, Arthur Carvalho. Arthur Carvalho é nutricionista clínico esportivo. Ele é mestre pela Faculdade de Medicina da USP e é pesquisador do grupo de pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição, também pela USP. Então, Arthur, é um prazer imenso estar aqui com você. Acho que todo mundo aqui que estará assistindo essa live vai ter assim, um momento de grande conhecimento, né? Uma troca de conhecimento. E a ciência anda assim, né? Com troca de conhecimento. Não tem uma verdade absoluta. E a gente vai bater um papo descontraído sobre um tema bem pertinente na nossa área da nutrição esportiva, que é a creatina. Acho que tem muitas dúvidas, né? O pessoal acaba tendo muita dúvida no consultório, aluno, né? Até o leigo, profissional, enfim. Eu acho que aqui é o momento da gente sanar. Teve algumas dúvidas também ali no Instagram que a gente depois vai passando. Tá? Então, assim, minhas boas-vindas e a gente pode iniciar uma fala inicial sua. Perfeito, Thiago. O prazer é todo meu de estar aqui, tá? Só fazendo uma pequena correção, eu ainda vou ser mestre, né? Eu sou mestrando em Ciências do Sistema Músculo-Esquelético pela Faculdade de Medicina da USP, mas eu ainda chego lá. Vou ser mestre daqui a um tempo. Mas em relação à creatina, né, para a gente começar, eu acho acredito que algumas pessoas não chegaram a ouvir essa fala que eu tive ali inicialmente, e é bem assim o que eu mencionei aqui antes. A creatina talvez juntamente da cafeína, como você mesmo disse, o suplemento mais estudado no mundo, sendo a diferença, né, dela para a cafeína, que a cafeína é estudada mais com o foco no desempenho esportivo, já a creatina, ela também tem sido estudada nos últimos anos, principalmente para questões relacionadas à saúde, que a gente vai abordar aqui também em algum momento. E também é um dos suplementos mais utilizados e também vale destacar que é um dos pouquíssimos, na verdade, um dos 5 que possuem de fato boas evidências de que possam melhorar o desempenho físico, juntamente com cafeína, betalanina, bicarbonato de sódio e nitrato. Também, juntamente com suplementos proteicos, é o único suplemento que possui boas evidências de que possa potencializar os ganhos de massa muscular e de força induzidos pelo treinamento de força. Então, a gente pode dizer que a creatina faz parte de um grupo assim bastante seleto de suplementos. E para a gente entender o cenário Então, que ela tem a sua utilidade, pode falar. Arthur, até pegando esse gancho aí, interessante você comentar, porque na realidade a gente tem poucos suplementos que possam ser efetivos de forma aguda ou crônica como recurso ergogênico, né? Ou seja, para de fato Exato. melhorar a performance. Existem outras classes de suplementos que não necessariamente estão ali para melhorar a performance diretamente, correto? Mas para melhorar a performance, ela é uma das poucas.
Então é interessante porque, se a gente for analisar, não sei exatamente a sua opinião, mas o cenário atual da nutrição esportiva, em termos de suplementação, principalmente em rede social, eu acho que desandou um pouco, né? É até um trabalho de formiguinha que eu acabo fazendo, porque na rede social, aparentemente, tudo funciona, né? Tudo funciona, e não é bem assim. Então, o que, que acontece? O leigo que está na academia, ou o atleta amador, o atleta profissional, o graduando, ou até o graduado, né, que está tentando buscar informação, o que eu percebo, infelizmente, essa informação não está mais só no livro-texto. Nada contra a rede social, nada contra mesmo. Acho que tem que estar lá, e lá é uma fonte de informação. O problema é você saber filtrar aquela quantidade de informação ou até de desinformação. Então, assim, o conhecimento científico, né, ele hoje já tem muito conhecimento científico hoje. E a informação não é conhecimento em si. A informação é como se fosse a letrinha. E o conhecimento é formar palavra, formar frase. Então, a gente também tem que desmistificar um pouco isso, entendeu? É trabalho de formiguinha, mas, gente, que está escutando aqui, seja o leigo, o profissional, o atleta, enfim, nem todo suplemento funciona. Tem aquele que funciona para algumas situações, vai ter outros suplementos que dentro da periodização do treinamento vai funcionar para uma outra situação, outro perfil de atleta, e tem aquele que realmente não tem evidência científica para nada, para você usar para nada. Então nem deveria estar usando. Você me permite dar uma palavrinha aqui rapidinho quanto a isso? Eu acho que eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho que já está um bom tempo, né, que as coisas desandaram um pouco. Infelizmente, existe muito uma ilusão muito grande a respeito dos suplementos. As pessoas enxergam os suplementos como se fossem o principal para o alcance de um objetivo. E seja qual for o objetivo, gente, o suplemento não é o principal, tá? A gente vê pessoas extrapolando que o suplemento vai ter utilidade a partir de mecanismos de ação, porque o mecanismo de ação dele faz sentido, não significa necessariamente que ele vai ter biodisponibilidade, que ele vai exercer um efeito positivo no macro, né? Então a gente precisa sim que faça sentido bioquimicamente, mas a gente precisa observar através de estudos bem conduzidos um efeito no que realmente importa, que é o desempenho, que é o ganho de massa muscular, uma melhora num parâmetro de saúde. Então, você falou que alguns suplementos funcionam para uma coisa, outra eu vou além. A maioria dos suplementos não tem utilidade, gente. A maioria dos suplementos são baseados apenas em mecanismos de ação. Mas você vai ver realmente a literatura científica como um todo, a robustez das evidências, você observa que não tem meta-análises bem conduzidas, que são estudos assim que a gente pode dizer que está no topo da hierarquia de evidência científica, obviamente, desde que essas meta-análises sejam de qualidade, elas incluam estudos de qualidade. Então, assim, a gente vê as pessoas trocando as coisas, sabe, as prioridades. Enquanto a prioridade deveria estar no treino, na alimentação, a gente vê as pessoas priorizando suplementos. E infelizmente, muitas vezes, não por culpa delas, mas às vezes a gente vê profissionais, seja da área da nutrição, da área médica, de diversas áreas, prescrevendo inúmeras fórmulas manipulados com diversos compostos que não fazem sentido. Não fazem sentido porque não tem evidência científica suficiente de que isso traga um benefício. Correto. Não, exatamente isso. Então, até por isso que eu estou trazendo, a gente está trazendo, né, a questão da creatina. Que a creatina é essa sim, muito estudada, tem meta-análise, revisão sistemática, posicionamentos oficiais, Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, Comitê Olímpico Brasileiro, o próprio Comitê Olímpico da Austrália, enfim, Colégio Americano. Então, acho que eles são convergentes na ideia de que a creatina, dentro de uma periodização do treinamento, de fato, ela possa funcionar em algumas circunstâncias. É isso que a gente vai comentar aqui, né, em relação, então, à creatina. Para fazer um overview, um geralzão, dentro da fisiologia da creatina, básica, uma fisiologia básica, gente, creatina, o nosso corpo produz, tá? Então, a gente produz. Só que a gente produz uma quantidade que, pela suplementação, na verdade, a suplementação é uma quantidade bem maior do que você conseguiria produzir.
você produz em torno de 1 a 2 gramas de creatina. Normalmente é isso. Tem algumas etapas, né? Passa pelo rim, passa pelo fígado, só onde ela é estocada de fato é no músculo esquelético, é o principal. Então, produção endógena, o pâncreas participa, o rim participa, o fígado participa, e a gente tem então o estoque dela no músculo esquelético. Por isso até que a fonte alimentar é músculo esquelético, você tem que comer carne. Tá? Então, o vegano estrito que não come carne, ele tem pouquíssimo acesso, para não dizer quase nada, de creatina via exógena, né? Via alimentação, via comida. Tá? Isso não quer dizer que ele não tenha dentro do músculo dele. Claro que ele tem, porque ele produz. Tá? Uma coisa interessante de chamar a atenção é que a produção endógena da creatina é dependente da vitamina B12 ou cobalamina. Então, a produção endógena da creatina, não exatamente nas duas enzimas que precisam exatamente para formar a creatina, mas é dentro de um ciclo maior, a B12 entra. Então, veganos que, porventura, veganos durante anos, né, anos já veganos, e não estão suplementando B12, deveriam, não só pela questão da creatina, óbvio, mas aí sim pode ter, em algum grau, até a síntese endógena da creatina prejudicada. A função principal dela, gente, já que ela está no músculo esquelético, a principal, não única, mas a principal é gerar muita energia rápido. Por isso que quando o Arthur for comentar agora, na sequência dos esportes, que tem potencial maior da sua utilização como recurso ergogênico, ou seja, como melhora da performance, são aqueles realmente de explosão, tiro, explosão de intensidade elevada. Justamente porque é onde ela exerce a principal função dela dentro da bioenergética que a gente conhece. É o conceito bem básico dela. Então, Arthur, quais seriam assim, os principais esportes, candidatos, atletas, dentro da fase da periodização, do treinamento dele, que poderia ser um atleta candidato, ou até da academia, não seja atleta de alto nível, né, que teria assim, pô, esse carinha aqui, com esse perfil, talvez a suplementação de creatina possa ser uma boa para ele, dar um up para ele, né? Muito boa explicação sua, Thiago. Esperava isso, obviamente, né? Você tem um conhecimento muito bom de bioquímica e é bem o que você falou, né? Uma das principais funções, não a única, da creatina na musculatura esquelética é a rápida ressíntese de ATP. E basicamente, quando é que a gente precisa dessa rápida ressíntese de ATP? É durante exercício de altíssima intensidade e curta duração. Portanto, e também um ponto interessante, né? Nesse tipo de exercício, uma das causas da fadiga muscular é a depressão, ou seja, o esgotamento, entre aspas, dos nossos estoques musculares de fosforilcreatina, que é a forma que a creatina é encontrada em maior abundância, né? Fosforilcreatina, creatina fosfato, que é a molécula de creatina ligada a um grupamento fosfato. E então, quando nós realizamos a suplementação de creatina, nós conseguimos aumentar a capacidade de ressintetizar ATP de forma rápida, assim como também acelerar a ressíntese de fosforilcreatina. E devido a isso, os principais tipos de exercício que se beneficiam da suplementação de creatina são exercícios caracterizados por esforços únicos ou repetidos de alta intensidade, com duração menor que 150 segundos, porém, os benefícios tendem a ser maiores em exercícios com esforços com duração menor ou igual a 30 segundos. Para ilustrar isso um pouquinho melhor, na literatura científica existem estudos sugerindo que a suplementação de creatina pode melhorar o desempenho em sprints únicos e repetidos de corrida, como, por exemplo, um sprint de 100 metros raso, como aquele que o Usain Bolt bateu o recorde mundial e olímpico. É esperado um benefício da suplementação de creatina, tanto de forma direta, por melhorar o desempenho na competição, como também de forma indireta, por melhorar o desempenho nos treinos, que são caracterizados por sprints repetidos. Sprints de ciclismo, com duração de 30 segundos, por exemplo, são esperados benefícios. Sprints repetidos de natação, e até interessante falar isso, na literatura científica não se mostra benefício em sprints únicos de natação. Uma possível explicação para isso, que é algo que a gente deve explorar um pouquinho mais para frente, é um possível ganho de peso corporal, que pode vir a acontecer com a suplementação de creatina. Também tem estudos mostrando benefícios em tarefas específicas de futebol, vôlei, no exercício de força, aumentando tanto o número de repetições realizadas até a falha, quanto a força máxima, e também em exercícios concorrentes. Em relação também existem diversas modalidades que não existem estudos investigando ainda a suplementação de creatina,
mas que a partir do mecanismo de ação e as características da modalidade, nós podemos supor que espera-se um benefício, talvez, da creatina, né? Então, existe evidência na literatura científica de que a suplementação de creatina pode beneficiar sprints únicos e repetidos de corrida, sprints únicos e repetidos de ciclismo, sprints repetidos de natação, também, talvez, futebol, vôlei, o exercício de força, aumentando tanto o número de repetições realizadas até a falha, quanto a força máxima, e também exercícios concorrentes. Vale destacar também que existem diversas modalidades que não foi investigado ainda o efeito da suplementação de creatina, mas que devido às características dessas modalidades, a gente espera possivelmente um benefício, como o CrossFit e também algumas modalidades de luta ou combate, né, como o boxe. Em relação ao público que pode possivelmente vir a se beneficiar da suplementação de creatina. O interessante e legal da creatina é que ela pode, diferentemente dos demais suplementos ergogênicos, ser relevante desde o indivíduo praticante de academia, musculação, até aquele atleta de elite, como, por exemplo, um sprinter de 100 metros rasos. Então, por exemplo, praticante de academia, ela pode favorecer, né, como uma consequência principalmente do aumento do volume do treino de força, do treino de musculação, ela pode favorecer ao maior ganho de força, maior ganho de potência e de massa muscular, né, que é um interesse de boa parte da população que pratica esse tipo de exercício. Então, a creatina é um suplemento com uma ampla aplicabilidade, desde que o exercício praticado possua essas características, que são caracterizados por esforços únicos ou repetidos, com duração menor que 150 segundos, mas principalmente com duração dos esforços menor que 30 segundos. Esse é um ponto importante, interessante, Arthur, que eu sempre até comento com os meus alunos, né, que é o seguinte: quando a gente fala em performance, né, a creatina aumenta a performance, ou qualquer outro suplemento, performance. Então, por exemplo, você citou alguns esportes aí, natação, atletismo, futebol, crossfit, handball, vários. Uma coisa que eu posso fazer um adendo, um parênteses que eu acho interessante, que é o seguinte, até para quem está nos assistindo, que, por exemplo, quando a gente avalia performance numa corrida de 100 metros, né, o Usain Bolt, eu sei como que é a performance, é cronômetro, é quem vai chegar primeiro. Se fez 9,9 e o outro atleta fez 9,95, quem ganhou é o 9,9. Teve a melhor performance, ponto, não tem nem discussão. Na maratona, a mesma coisa. Na corrida de 800 metros, a mesma coisa. Uma natação, por exemplo, igual. Cronômetro, é cronômetro. Quem bate primeiro leva. Vamos pensar agora em esportes, por exemplo, os coletivos, que seja futebol, handball, né, da gente vôlei. avaliar aí. O desfecho é outro, né? O interesse é outro. A gente Exato. vê que geralmente ali, que a literatura mostra benefício em tarefas específicas do futebol. E aí se especula que, como houve um benefício em algumas tarefas específicas do futebol ou do vôlei, que isso possa favorecer, né, um desempenho, que é o que você vai falar agora, o desfecho principal, que é outro. Exatamente. Ela vai melhorar a capacidade física do sujeito, principalmente nesses tiros, né, nessa via anaeróbia. E se aquele esporte solicita com frequência esse tipo de estímulo, provavelmente pode ter uma correlação. Né? Então, e até nos artigos científicos em laboratório, em geral, vai fazer um teste de wingate, uma bicicleta 30 segundos, vai fazer, sei lá, se for um atleta de combate, soco, chute, né? E outros ali no laboratório. Mas é difícil você transportar diretamente aquela capacidade física maior para uma performance num esporte que envolve tanta coisa. A equação da performance é complexa. Né? Então, sei lá, um jogador de futebol, ele teve a melhor performance, como avaliar a performance dele? Então, são coisas interessantes. Um outro ponto, eu acho que as pessoas, assim, pelo menos no imaginário comum, fala assim, a creatina melhorou a performance, ou até hipertrofiou, que está relacionado, com certeza, se tem algum suplemento que está correlacionado com ganho de massa magra, é a creatina. As proteínas também, mas a creatina está lá no topo também. Porém, eu acho, aí é só achismo, tá? Uma percepção, que o imaginário comum acredita ou tem fé que é um aumento assim gigantesco. É gritante, eu vou tomar creatina, vou aumentar muito. Calma,
Não vai tanto. Principalmente se você for um atleta de alto nível. Quanto mais treinado você for, menos adaptável você é. Então você já está ali no seu limite. Claro, aquele cidadão que está começando, caramba, ele tem ainda um gap imenso para melhorar. Então a creatina pode até, percentualmente falando, até ajudar ele até mais rápido. Agora o cidadão que já está lá no topo, já vem treinando há anos, enfim, é muito mais difícil você treinar esse cara, tirar ele da homeostase. Então, só para pontuar aqui, para as pessoas que estão literalmente assim, nos assistindo, até são leigos muitas das vezes. Gente, não aumenta tanto assim. Melhora, melhora. Mas não é tanto quanto você possa imaginar. Tá? Então, só para fazer esse ponto, para a gente até comentar sobre a suplementação em si. Tem muita dúvida, né? Como que é feito, se para ou não para, se cicla ou não se cicla. Tanto tipo de creatina no mercado, qual que eu uso, se é pó, se é tablete, se é cápsula. Daqui a pouco a gente discute. Você me permite fazer um... Eu achei, assim, muito feliz essa colocação sua e é bem isso, sabe? Eu gostaria até de explanar um pouquinho mais isso, porque... E eu vou além, não só a creatina, gente. Qualquer um desses suplementos ergogênicos que tem o potencial, que tem uma boa evidência de que possa trazer benefício, o benefício, o tamanho do benefício deles é isso aqui, ó. É pequenininho. É um benefício que ele se torna mais relevante, principalmente, embora seja um benefício ainda menor para esses indivíduos, mas ele se torna mais relevante no contexto onde pequenas melhores de desempenho mínimas, melhores mínimas, podem fazer a diferença. Então, os benefícios vistos com suplementos ergogênicos, isso inclui a creatina, são da ordem de menos de 1% até, no máximo, 6%, sabe? Então, os ganhos que nós esperamos não são aqueles ganhos, assim, tipo, que nem anabolizante. Os ganhos são pequenos. A creatina, assim como os demais suplementos ergogênicos, eles são a cereja do bolo, sabe? Eles dão aquele plus, eu posso dizer isso. Não, com certeza. Eu acho que o imaginário comum realmente acredita que ela tem um potencial anabólico imenso. Outros até acreditam, eu já vi assim pais, né, perguntando para o filho, perguntando para a gente, né, porque o filho está tomando creatina, mas vem cá, isso é bomba? No linguajar leigo, né, se é bomba? Calma, pai, também, mãe, não, isso não é bomba. Tá? Isso não é um esteroide anabolizante, não. É bem Isso, diferente. inclusive, não é um doping, né, pela Agência Mundial Antidopagem, a WADA, não é doping. Então, o atleta pode até suplementar que, em princípio, não vai ter problema no doping. Eu falo em princípio. Uma contaminação cruzada, né? Algo assim. Exatamente. Em princípio, não vai ter problema porque pode ter alguma contaminação no pote, infelizmente. Mas a molécula creatina não é doping. Uma curiosidade também, acho que no imaginário comum, porque a gente acaba lendo também nos artigos, na rede social, blog, ou até quando você vai no shopping, você vai na loja de suplemento, para escutar o que o vendedor fala e vende, né? Isso é um exercício que a gente acaba fazendo. Então, só por curiosidade, tá, gente? Não vai mudar nada. Mas a creatina não é uma proteína. A creatina não é um tripeptídeo. A creatina não é um aminoácido. Não é nada disso. Mas não muda nada. Mas ela é uma amina terciária. Ela tem um nitrogênio na estrutura cercado por 3 carbonos. Então, quimicamente, ela é uma amina terciária. Do resto, não vai mudar nada o discurso. Mas ela não é uma proteína, não é um tripeptídeo e nem é um aminoácido. Eu vejo isso o pessoal falar toda hora. Até pessoas assim que têm conhecimento na área. Né? Eu fico assim para morrer. Apesar dela ser formada a partir, ter como base 3 aminoácidos, né, arginina, glicina e metionina, ela não é uma proteína, não é um tripeptídeo, sim uma amina, né? É bem diferente. Exatamente. E a suplementação? O que a gente pode falar dela? Para começar a falar um pouquinho da suplementação, que é dúvida de muita gente. Acho que a gente pode começar falando do protocolo, né? Dos protocolos de suplementação, o que você acha? Verdade. Tem alguns protocolos que são os principais, né? Você pode usar a carga ou não usar a carga, é uma opção. Eu particularmente gosto da carga, mas vamos discutir. Exato. Então, o intuito, basicamente, quando a gente realiza a suplementação de creatina, é aumentar os nossos estoques musculares dessa substância. Para ter um benefício da suplementação, é preciso ter esse aumento. E existem 2 maneiras básicas de fazer isso. A primeira, a mais clássica, utilizada na maioria dos estudos, é o que o Thiago chamou de carga, né? Você faz uma carga ou carregamento
ou também conhecido como protocolo de saturação de creatina, onde a gente suplementa 20 gramas de creatina por dia, divididas em 4 doses de 5 gramas por 5 a 7 dias. Ao final desses 5 a 7 dias, a gente espera um aumento de 20%, 20-25% do conteúdo muscular de creatina. Obviamente, existe uma variação entre os indivíduos. Então, a gente obtém esse aumento entre 5 e 7 dias. Por outro lado, existe um outro método de promover um aumento, mas esse aumento ocorre de forma mais gradativa, que é conhecido como a dosagem de manutenção. Nesse caso, é preciso cerca de 28 dias para ter esse mesmo aumento com a suplementação de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Ao final do protocolo de carregamento, ou saturação, ou a carga, assim como ao final desses 28 dias, para que não ocorra uma queda do conteúdo muscular de creatina, obviamente essa queda não vai acontecer de uma hora para outra, não é deixou de suplementar um dia que essa queda vai acontecer, mas para que você consiga manter os níveis elevados, é recomendado a manutenção dessa suplementação com 2 a 5 gramas de creatina por dia, pelo menos. Vale destacar aqui já, aproveitando uma coisinha, não existe tempo limite, gente, para a suplementação de creatina. Não existe isso. Não existe aquela história de que a cada 2, 3 meses tem que dar um mês de pausa. Não existe nenhuma base científica para isso. Obviamente, é uma intenção de ter um resultado mais rápido. Quando você quer experimentar os benefícios da suplementação de creatina de forma mais rápida. Então, se você tem uma competição daqui 2 semanas, por exemplo, que faz sentido o uso da creatina, nesse cenário você precisa realizar o protocolo de carregamento. Por outro lado, se a sua competição é só daqui 2 meses, 1 mês, algo assim, é isso. Eu acho que vai de acordo com a necessidade, né? Não sei se você está me escutando bem, mas creio que sim. A gente estava comentando que a creatina, o protocolo, né, da suplementação de creatina, você tem vários se você for procurar na literatura. Mas tem 2 basicamente, são os 2 principais. Um, que a gente assume o protocolo de carregamento, ou carga, ou qualquer outro nome que se dê, em torno de 20, 25 gramas de creatina por dia, durante 5 dias, uma semana que seja. Se quiser levar em consideração o peso corporal da pessoa, dá em torno de 0,3 gramas de creatina por quilograma de peso, né, ao longo dessa uma semana. Preferência, galera, essa semana você está treinando. Você não vai pegar aquela semana que você vai descansar, é hoje que eu vou começar a suplementar creatina. Não. De preferência, quando você está treinando. Aí você faz a suplementação com a creatina. Depois, o Arthur estava comentando que quando você chega lá no teto, ou seja, saturou na fibra muscular, tanto na fibra 1 quanto na fibra 2, tem talvez um pouquinho mais na fibra 2, que é aquela fibra de contração rápida, explosão, enfim. Mas quando seus estoques aumentaram, pela suplementação crônica, né, você vai ter o efeito ergogênico dela. Porque você não vai ter o efeito ergogênico dela de forma aguda, no ato. Então, por exemplo, comecei a tomar creatina hoje no meu pré-treino, que tem um monte de coisa conhecida e desconhecida, inclusive a creatina está lá. Aquela creatina que está ali naquele momento não vai fazer efeito ergogênico algum. Pode até contribuir para o somatório total lá da sua suplementação. Enfim, mas aguda no ato não faz diferença alguma. Tem que aumentar o estoque dela no seu músculo primeiro. Por isso, em termos de velocidade, olha, Thiago, eu preciso aumentar rápido meu estoque de creatina. O protocolo de carregamento é o melhor para você. 20 a 25 gramas por dia, por uma semana, ou em torno de 0,3 gramas de creatina quilograma peso corporal. Tá? E aí depois segue uma fase de manutenção, em torno de 2, 3, 5 gramas por dia. Né? E aí você tem na literatura, assim, você pode ficar anos até se você quiser. Nada impede de você ciclar, eventualmente. Pensar no atleta profissional, quando ele entrar de férias, alguns profissionais, eu até concordo, desmamar de tudo. Para de tomar, vai viver lá seus 2 semanas, 3 semanas tranquilo, desmamar de tudo que é suplemento, depois a gente volta. É uma opção. Mas pensando acho que em saúde, não tem nada que me mostre hoje, para o indivíduo saudável, né, que você tem que parar a creatina. Mas se parar, em torno de 4 semanas, talvez 6 semanas, ela volta aos valores basais que você tinha antes. Tá? Mais ou menos isso é o tempo de washout que a gente fala. Né? Em torno de 4 a 6 semanas de volta. Um ponto importante é saber se você é responsivo ou não à suplementação de creatina.
Porque, gente, na literatura científica vai ter trabalho para saber se o Tiago aqui que foi suplementado, se ele realmente respondeu à suplementação, vai pegar e vai fazer uma biópsia no músculo esquelético do Tiago antes da suplementação e depois da suplementação para ver se aumentou. Isso no mundo real aqui fora, no consultório, ninguém vai fazer. Então, até um método indireto para saber se aquela pessoa está respondendo bem, seria ganhar peso na balança, porque é o peso em água. A gente pode comentar depois, mas a creatina é uma molécula que, uma vez dentro do músculo esquelético, ela é osmótica, então ela retém água com ela. Então, se você fez principalmente o protocolo de carga, caramba, você deve ganhar, dependendo da sua massa corporal, se você pesa 50 quilos, 60, 80 ou 100, é esperado você ganhar 2 quilos, 3 quilos, 1 quilo na balança, mas é água corporal. Estou suplementando creatina, estou bebendo água para caramba e não estou ganhando peso nenhum na balança, é um indicativo indireto, que você não está conseguindo reter. Porém, tem alguns pontos que eu sempre considero aqui. O cidadão está numa dieta cetogênica, a dieta cetogênica existe uma tendência de você perder peso na balança, inclusive porque o glicogênio corporal está indo embora, você está desidratando. Então você perde, sei lá, 2 quilos na cetogênica, mas ganhou 2 quilos porque suplementou a creatina. Na balança vai dar a mesma coisa. Dependendo também da fase do ciclo menstrual, pode dar algum erro ali na balança. São métodos indiretos, porque você não vai fazer biópsia. Uma outra possibilidade é você avaliar, né, até como um marcador, se você quiser, é a creatinina. Creatinina, que é o exame laboratorial, seja no sangue ou na urina. A tendência é ela aumentar um pouco. Tendência. Se você for responsivo e a sua creatina total endógena aumentar. Porque a creatinina ela vem toda, exclusiva do metabolismo da creatina, de forma até espontânea. Então, se o meu estoque aumentou 20%, 30%, é esperado que eu produza diariamente um pouquinho mais de creatinina. Isso pode refletir no exame. É um método também indireto. Tiago, não é isso, Arthur? Tá me escutando direitinho? Tô. Pronto, ótimo. Então é basicamente isso que você falou, né? A gente pode utilizar esses dois protocolos básicos que existem. A diferença básica entre eles é que um é você leva muito mais rápido o conteúdo muscular de creatina e o outro já demora um pouco mais. E aí vai de acordo com a necessidade do indivíduo. Você falou em relação ao ganho de peso corporal, né? De massa corporal. Como você mesmo disse, isso é algo que ocorre pelo fato da creatina ser uma substância osmoticamente ativa. Então, uma vez que a gente eleva a sua concentração na musculatura esquelética, ela vai atrair água para dentro das células musculares esqueléticas, né? Uma observação interessante aqui, esse aumento é da água intracelular, né? É um aumento de água intracelular. E também que ele acontece principalmente quando é realizado o protocolo de carregamento. Quando é feita a suplementação do protocolo de manutenção, em doses menores, 2 a 5 gramas de creatina por dia, já não é observado geralmente esse aumento. Então, se para a modalidade do indivíduo não é interessante um ganho de massa corporal, nesse caso pode ser melhor utilizar uma dosagem mais baixa, né? Um pouco mais cautelosa do que um protocolo de carregamento. Isso é o caso, por exemplo, de modalidades que, se a gente parar assim, faz algum sentido a gente imaginar um benefício, como saltos no atletismo, a gente imagina que possa ter algum benefício. Também algumas modalidades de combate, né? Só que a questão está aí, eles mudam por categoria de peso nesse caso. Então, um ganho de peso, de massa corporal aí não é desejável. Nesse caso, uma estratégia é utilizar doses um pouco mais controladas. A gente pode dizer assim. Interessante, né? Sim. Ou atletas de combate, né, que estão querendo bater peso, principalmente o MMA, que é o mais famoso deles atualmente, mas não só por ser o mais famoso. Na realidade, de todos os atletas que cortam peso, boxe, wrestling, seja judô, jiu-jitsu, eventual, o MMA é o que perde mais. Então, realmente, para esses atletas naquela fase que tem que perder peso, desidratando, fazer um protocolo com carga, fica complicado. Acho que não seria indicado, né, nesse momento. Sim, e me diz uma coisa, Arthur, creatina monoidratada é mais simples, é mais barata, é que tem mais evidência? Ou a gente tem que ficar inventando? Com certeza, não. Existe assim, no mercado existem inúmeras formas de creatina, né? Creatina malato, creatina citrato, creatina alcalinizada, enfim.
tudo quanto é nome que você imaginar de creatina, você acha. A promessa por trás dessas creatinas é de que elas são mais biodisponíveis, e por isso resultariam no maior aumento do conteúdo muscular dessa substância, mas a verdade é que até o momento não existe nenhuma evidência de que essas creatinas sejam superiores à creatina monoidratada, e quase que 100% das evidências que nós temos de benefícios da suplementação de creatina, seja no esporte ou na saúde, são provenientes do uso da creatina monoidratada. Então, além de ser a mais barata, é a mais estudada e a que possui mais evidências favoráveis ao seu uso. Não faz o menor sentido, não existe nenhuma razão para a gente optar por qualquer outra forma de creatina. É bom lembrar que a creatina monoidratada é 100% absorvida, a priori. 100% absorvida, em princípio. Então não tem como absorver mais do que ela. E o que interessa não é nem só a absorção, né? É a retenção no músculo. E ela é retida no músculo sem problema algum. Então, também não vejo problema. Já vi assim, creatina de cavalo, creatina injetada, até supositório. Até supositório para pessoa saudável. Já vi de tudo. Creme, tem até creme agora. Tablete, efervescente, cápsula. É em pó. A mais estudada, gente, é monoidratada em pó. Então, acho que a gente não precisa realmente estar inventando nada aqui nesse cenário, não. Exato. Efeito colateral, teria algum? Oi? Efeito colateral, você vê algum, assim, principal? Então, o que tem evidência... Além do ganhar peso, né? O que tem evidência mesmo de efeito colateral ou indesejável, né, é o ganho de peso. De resto, se fala sobre cãibra, se fala sobre problemas gastrointestinais, mas não tem evidência suficiente de que tenham outros efeitos colaterais. A questão mesmo é um ganho de peso, mas como a gente falou, esse ganho de peso ele é do aumento da água intracelular, né, no músculo. Ele não traz prejuízo nenhum, gente. Não aumenta a celulite, não engorda, tá? Que é importante, porque tem gente que acha que creatina engorda. Então, assim, é algo que pode não ser interessante em algumas modalidades esportivas, mas existe uma forma da gente driblar isso, como eu falei, que é utilizando uma dosagem mais baixa, porque esse ganho de peso acontece principalmente com o protocolo de carregamento, mas é o único colateral que tem boas evidências de que seja observado com a suplementação de creatina. Só uma coisinha aqui, para complementar, você falou, né, da captação muscular de creatina, né, dela entrar no músculo e tal. Aí eu já vou puxar aqui um ponto interessante que a gente não falou até agora, né? Existem estratégias, existe uma estratégia para a gente potencializar a captação muscular de creatina. E isso pode ser interessante porque existem algumas evidências de que quanto maior é o aumento do conteúdo muscular desta substância, maior pode ser o benefício proporcionado pela suplementação. Uma dessas estratégias, que na verdade é a que é mais estudada, é o consumo de uma refeição rica em carboidrato de alto índice glicêmico ou rica em carboidrato de alto índice glicêmico e proteína antes ou junto da suplementação de creatina. Isso porque essa refeição vai induzir uma maior secreção de insulina e essa insulina pode aumentar a atividade do principal transportador de creatina na membrana plasmática das células musculares esqueléticas, potencializando assim a captação dessa substância e também favorecendo ao maior aumento do conteúdo muscular dela, o que pode possivelmente trazer um benefício adicional no desempenho. Correto. Bom lembrar aqui que esse carboidrato, gente, não precisa ser maltodestrina, nem destrose em pó comprada. Pode ser alimento. Suco, alimento, fruta, comer comida. A ideia é aumentar um pouco a insulina. A mulherada, às vezes, acha que a questão da celulite, não sei se você comentou, mas a celulite, desculpa, e também teve um trabalho, um só, pelo que eu vi, que não confirma nada, obviamente, não sei se você chegou a ler esse trabalho, que falava sobre queda de cabelo, né? Acho que era até em jogador de rugby, se eu não me engano, queda de cabelo. Acne também, às vezes se fala, talvez seja alguma coisa que esteja ali no pó, no pote, né, até contaminado, porque eu não consigo ver a relação da creatina em si. Mas com acne, queda de cabelo, falava sobre a DHT, né, e a questão da celulite, que sempre se pergunta, as mulheres sempre perguntam se vai dar celulite, retenção hídrica, né? Só que a retenção hídrica é dentro do músculo. Não vai dar celulite, não vai ter esse problema, não. Um outro ponto que você pode comentar é a creatina com a cafeína. Dá problema se juntar?
Quer dizer, após a ingestão? O que Então, tem na literatura? tem um estudo assim bastante antigo, de 1998, acho, 1997, que mostra assim uma possível interferência no efeito ergogênico quando os indivíduos combinaram creatina e cafeína. Mas a questão é que esse estudo sequer foi conduzido para investigar isso, entende? Isso foi um achado assim super aleatório. Existem pouquíssimos estudos com as duas substâncias juntamente. Há um tempo atrás, eu e o meu orientador, a gente até revisou uma revisão sistemática sobre esse tema, onde a revisão sistemática mesmo concluía que não tem evidências de que há uma interferência. E, assim, se existir alguma interferência, essa interferência seria devido a um efeito oposto no retículo sarcoplasmático, na cinética de cálcio no retículo sarcoplasmático. Só que, gente, esse não é o principal mecanismo de ação nem da creatina no desempenho, no exercício de força, seja lá o que for, nem da cafeína. Então, se a gente parar para pensar, não faz muito sentido isso, sabe? A gente não tem evidências suficientes para estar afirmando que há uma interferência. São pouquíssimos trabalhos, realmente, são bem antigos. Com a questão do retículo sarcoplasmático, com cálcio, uma bioquímica ali, acho que foi até na cadeira extensora, uma coisa que não estava meio sem contexto. Acho que é Vandenberg, 1998, o autor, algo assim. Quer dizer, mais de 20 anos e ninguém ainda pesquisou direito. Uma coisa que sempre se pergunta também é o time da ingestão. Tomo antes ou depois do treino, por exemplo? Na minha opinião, assim, se você já fez a fase de carregamento, ou seja, já saturou os estoques endógenos de creatina no músculo, e aí cabe essa pergunta, né? Bom, agora estou na fase de manutenção, se eu vou ingerir uma única vez. Assim, na minha opinião, não vai fazer muita diferença, não. Até porque também não tem tanto trabalho com isso. Né? Se você já tem o teu estoque saturado, ele já está elevado, caramba, se vai tomar às 10 da manhã ou 11h30 depois do treino, não vai ser a diferença. Você já está na fase de manutenção. Eu acho que tem 1 ou 2 trabalhos que tentaram avaliar isso e nem por biópsia fizeram, na verdade. Fizeram por outras técnicas, mas nem avaliaram por biópsia. Então, assim, eu desconheço hoje na literatura se tem alguma vantagem antes ou depois que realmente você possa cravar, né, e bater o martelo. Não, é isso ou é aquilo. Eu acho que não teria muita diferença não no time, na fase de manutenção. Até tem uma revisão narrativa que alguns pesquisadores do meu grupo de pesquisa publicaram há algum tempo atrás, e eles chegam a essa conclusão, de que não há nenhuma evidência no momento de que haja algum benefício de você consumir a creatina, seja antes ou depois do treino. Como você mesmo disse em um momento já, creatina é um suplemento de uso crônico. Então, se você vai consumir ela ali antes do treino, no seu pré-treino, seja lá o que for, não vai fazer um efeito ali logo. O importante é você aumentar o seu conteúdo muscular dessa substância. Antes ou depois do treino, não existe nenhuma evidência de que haja vantagem, assim como em qualquer outro momento do dia. Eu vou além aqui. Além disso, a questão que eu falei ali do consumo junto de uma refeição rica em carboidrato, ou rica em carboidrato em proteína, na fase de manutenção, também muito provavelmente não vai ter benefício, porque o músculo já vai estar saturado. Então, uma vez que a gente alcança o nosso limite de armazenamento de creatina na musculatura esquelética, a gente não consegue aumentar mais. Existe um limite que é de algo em torno de 160 milimol por quilograma de músculo seco. E é um limite, assim, quase para todo mundo é esse limite. Tem uma pequena variação, óbvio, mas... E além disso, antes você comentou uma questão da responsividade, né? Só buscando uma coisinha aqui um pouco atrás, um possível motivo para cerca de 20 e poucos por cento, 30% das pessoas não serem responsivas à suplementação de creatina é que essas pessoas já possuem um estoque elevado dessa substância. Então, não chegam a experimentar um aumento significativo com a suplementação. Correto. Vou fazer um overview aqui de tudo que a gente já conversou, para a gente poder caminhar já para a finalização. A gente começou aqui falando até do cenário atual da suplementação, que perdeu-se um pouco, principalmente com rede social, tem muita informação, mas desinformação também. Falamos da creatina ser uma das poucas que realmente tem algum recurso ergogênico de fato, ou seja, possa melhorar de fato a performance de alguém, correto?
Então, a creatina a gente produz, seja no fígado, no rim, no pâncreas ajuda também, e é estocado no músculo esquelético. Principalmente na fibra tipo 2, mas a fibra 1 também. Tá? Então, ele é estocado lá, por isso que a gente precisa comer carne. O vegano não come creatina via exógena, mas ele consegue produzir sem problema algum e tem também estocado lá. Dentro do protocolo de suplementação, se for usar a fase de carregamento, 20, 25 gramas de creatina por dia, durante uma semana mais ou menos. Ou 0,3 gramas de creatina quilograma peso, durante uma semana, depois segue a fase de manutenção. E aí tem na literatura que essa fase de manutenção pode, se você quiser, até durar ano. Mais de um ano, se você quiser, sem grandes problemas para a saúde. Se você parar de suplementar, em torno de um mês, os estoques de creatina vão voltar aos seus valores basais. Aqueles esportes de força, de explosão, de potência, têm um potencial maior como recurso ergogênico, porque, na verdade, ela vai aumentar a sua capacidade física para exercer esses tipos de movimento, né, explosivos, de 20, 30 segundos, enfim. Né, aquela corrida do Usain Bolt, 100, 200 metros na natação, corrida de 800 metros, intermitente também, vai ter um potencial maior. Bom, a gente também viu que a congestão com carboidrato parece ser uma boa, aumenta o estímulo insulinêmico para a retenção da creatina dentro do músculo. A congestão com cafeína, aparentemente, realmente, na literatura não tem muito o que mostrar para a gente, sim, não faz muito efeito deletério, dá para fazer a congestão. Inclusive, os pré-treinos normalmente têm creatina e cafeína junto, isso não estaria perturbando nada. A ação dela é de forma crônica, gente, então tomar creatina no pré-treino não vai te ajudar em nada. O pré-treino, em geral, que tem ali vai ser o estimulante. É a cafeína que pode te dar algum grau do recurso ergogênico ali. Efeito colateral, o principal, ganha peso. Tem gente que não quer ganhar peso, seja pelo motivo A, B ou C. Não quer ou não precisa, não pode. Citamos aqui o atleta de combate, principalmente naquela fase de perda de peso para botar peso na balança. Agora, se você tem desconforto no trato gastrointestinal, é possível que tenha. Não faça aquela fase de carregamento. Use pouca creatina, 5 gramas, 2 gramas, 3 gramas por dia. Você também vai chegar lá. Só que vai demorar um pouco mais. A fase de carga, você aumenta os seus estoques dentro de uma semana. Se você só usar 2 a 5 gramas todo santo dia, vai levar até um mês. Mais ou menos isso. Mas vai também saturar da mesma forma. Pode saturar. Só que vai levar mais tempo. O efeito colateral, desconforto no trato gastrointestinal, isso é inespecífico. Pode acontecer. Cãibra, pode acontecer. Não consigo visualizar. Mas é citado na literatura. Acne, perda de cabelo, não consigo visualizar. Tem um trabalho ou outro na literatura. Mulherada, não vai dar celulite, não tem nada a ver com celulite. Aumentar a pressão, porque retenção hídrica, tem nada a ver com pressão. Tá? A retenção hídrica é dentro do músculo, não é no vaso sanguíneo, né? No fluxo sanguíneo, não aumenta volume plasmático, por exemplo. Então, ela é segura, ela é eficaz, tem muita publicação, nível de evidência alto, com meta-análise, posicionamento, Comitê Olímpico Internacional, da Austrália, Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, Colégio Americano. Então, ela realmente, aparentemente, é muito segura e eficaz. Só que o efeito ergogênico dela não é tudo isso que a maioria imagina. Vai melhorar 1%, 2%, mas para o atleta de alto nível faz diferença no pódio olímpico. Então, o Usain Bolt de 9,50 vai para 9,40. Né? Então, pode mudar até o recorde mundial e por aí vai. Meros mortais. Thiago tomou creatina. Cara, eu vou fazer meu supino com 40 quilos de cada lado, vai para 41. Não vai mudar a minha vida. Mas estou ali, estou treinando, estou afim, pode dar um up. E dentro das minhas possibilidades, leques, né, na suplementação, ela vai me ajudar. Pode me ajudar. Agora, o treino é fundamental, galera. Não adianta ir para a academia e ser movie maker, não é só ficar filmando. Tem que treinar, tem que ralar. E aí o treino cria demanda pelo nutriente. E a creatina você não vai conseguir pela alimentação nessa fase de carga. Não tem como 20, 30 gramas no alimento. Não tem como. Seria 5 quilos de carne, mais ou menos. 5 quilos de carne, não dá. Então a suplementação poderia ser bem-vinda sempre com o nutricionista. Não vá fazer da sua cabeça. Vai no nutricionista. Exame de creatinina pode aumentar um pouquinho, tá? E não é por isso que você está com falência renal. Alguns que não estão atualizados na área vai falar assim, olha só, o seu exame de creatinina subiu. Está tomando creatina? Tô. Ela é o problema. Não tem nada a ver. Tá? Se você está tomando creatina e é responsivo, a sua creatina endógena vai subir. E por tabela, a creatinina no exame tende a subir um pouquinho também. É normal e esperado. Tá?
Tiago, Outra possibilidade. me permite dar uma palavrinha rápida aqui sobre isso? Claro. É uma coisa que eu achei que era bem interessante a gente falar. Suplementação de creatina, gente, é segura, tá? Particularmente, existem boas evidências de que para indivíduos que não possuem problema renal, então indivíduos saudáveis, a sua suplementação não traz nenhum prejuízo na função renal. Como o Thiago falou, pode trazer uma pequena alteração nos níveis séricos de creatinina, mas uma meta-análise, né, publicada em 2019, muito bem conduzida, por sinal, mostrou que essa alteração na creatinina não foi significativa, não mostrou uma alteração significativa na ureia plasmática, não mostrou alteração significativa também na taxa de filtração glomerular. Então, apesar de poder ser, essa alteração talvez não seja significativa, não seja clinicamente relevante. E existem estudos mostrando segurança com a suplementação de creatina por anos. E ela não só é segura, como atualmente ela é estudada e inclusive utilizada no tratamento de diversas patologias, inclusive para indivíduos idosos. Correto. Então tem muita coisa saindo agora com a creatina, né, que não tem nada a ver com o esporte em si também. Com gestante, com doenças neurodegenerativas, com Alzheimer, com Parkinson, muita coisa legal que a gente tem que ler e se atualizar na literatura, porque não só com o esporte ela pode ter esse efeito positivo. Com diabetes médios, né, aumentando a sensibilidade à insulina, maior captação de glicose, tem já algumas coisas saindo, principalmente com o modelo animal ainda, com o camundongo, mas já tem coisa com o humano também. Né, lá na USP, né, o professor Bruno Gualano e outros trabalhando nessa área. Então, assim, no horizonte, a creatina ainda está abrindo o leque dela de possibilidades para suplementação, que não só com esporte. Então, Arthur, a gente está finalizando já, acho que o tempo já está acabando. Vou agradecer você novamente. A gente vai fazer outras lives, né, nesse mesmo sentido, para aprofundar de uma forma leve, tranquila, desmistificar vários suplementos, mostrar, né, o que é positivo, o que é negativo, o que tem evidência, o que não tem. Esse é o nosso papel, né, como educador também, e transformar a vida das pessoas, né, com uma suplementação correta dentro de uma anamnese, né, dentro de uma avaliação laboratorial, clínica. Então, por isso que sempre vai precisar o nutricionista. E eu vou pedir para você dar uma mensagem final, uma palavra final, né, para quem está nos escutando. Já agradeço mais uma vez a sua participação e até a próxima. Já vou me despedir também para quem está aqui nos escutando. Acompanhe a gente lá no nosso Instagram, que com certeza outras lives virão. Obrigado, Arthur. Nada, Thiago. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que, se bobear, a gente ainda consegue fazer outra live falando sobre creatina, né? Que eu acho que ainda acabou faltando coisa aqui sobre creatina. É impossível falar em 1 hora. Estou à disposição para falar sobre os outros suplementos ergogênicos. Eu, particularmente, trabalho com nitrato. Já estudei bastante. Estou para publicar uma revisão sistemática e meta-análise com cafeína. Então, estou super à disposição aí. E a mensagem que eu gostaria de deixar, acho que foi até já passado aqui, né? A gente pode estar falando de suplemento, e quando a gente fala de suplemento, as pessoas, inclusive atletas, têm a ideia de que suplementos são o mais importante para o alcance do objetivo. Então, você só vai ter um bom resultado se você utilizar o suplemento. Seja o seu objetivo uma melhora no desempenho ou um ganho de massa muscular. Mas o fato, né, o que as evidências mostram é que o mais importante para o alcance de um objetivo é uma dieta como um todo, uma dieta adequada para o seu objetivo, o treino também. Depois, o momento da ingestão de alguns nutrientes, dependendo se o objetivo é melhora do desempenho, por exemplo. E, por último, alguns poucos suplementos, isso inclui a creatina, podem trazer um benefício assim, ó, bem pequenininho, mas que esse benefício pode ser relevante para poucos, né? Como aqueles atletas competitivos. E também, atualmente, o diferencial da creatina, no caso, é que ela pode ser relevante para a população como um todo, mas lembrando que os benefícios são pequenos. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Suplementos nada mais são que a cereja do bolo, quando a gente está pensando em nutrição. É isso aí. Primeiro, arrumar a casa, né? Uma boa alimentação, que é a base, hidratação também, sono, descanso, estilo de vida, e aí depois a gente pensa no suplemento. E dentre eles, a creatina pode ser bem-vinda em algum contexto. Acho que é isso. Acho que a gente conseguiu dar o recado, sim.
conseguiu passar bastante informação, conteúdo dessa forma bem palatável, simples, agradável. Eu acho que engrandeceu aí para quem conseguiu nos escutar. Mais uma vez, eu agradeço e a gente vai fazer outra live sim, sobre nitrato, cafeína, tá tudo aí no pacote. Obrigado, meu amigo, obrigado para quem está com a gente nos assistindo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, gente.